Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras mais marcantes da nossa literatura, lá no Brasil do século XIX. É uma história que fala de uma beleza que está presa, sabe? De uma crueldade que se veste de amor e, claro, daquela luta sem fim de uma alma que só quer ser livre. Vamos nessa? A vida não te pertence, não é teu coração. Pois é, quem canta esses versos é a nossa protagonista, a Isaura. E é nessas duas linhas que está o resumo, o grande paradoxo que define a vida dela inteira. Essa música é mais que uma canção, né? É um lamento. É a trilha sonora de uma vida debaixo do peso da escravidão. Uma vida onde parece que nem o próprio coração, nem os sentimentos são de fato seus. Então, para a gente entender de onde vem essa dor toda, a gente precisa primeiro dar uma olhada no mundo da Isaura. Pensa num lugar de luxo, de puro refinamento, mas que no fundo do fundo não passa de uma prisão. Uma prisão linda, cheia de detalhes, uma verdadeira gaiola dourada. E essa é Isaura. Ela é uma figura completamente única. Tá longe de ser uma escravizada comum daquela época. Imagina só, ela foi criada e educada pela antiga senhora dela como se fosse da família, como uma filha da nobreza mesmo. Ela lê, escreve, fala francês, italiano, toca piano, que é uma maravilha. Os talentos dela, a cultura dela, batem de frente com qualquer dama da alta sociedade. Só que tem um detalhe, né? No papel, legalmente, ela ainda é uma propriedade. E é aqui que o nó aperta, sabe? A mente dela, super educada, a alma sensível, tudo isso vive num conflito direto com a realidade brutal da vida dela. É uma ironia cruel, porque a mesma educação que deveria ser uma chave para a liberdade acaba virando uma prisão ainda mais profunda. Pensa bem, ela fica isolada dos outros escravizados porque não tem muito em comum com eles. Ao mesmo tempo, a condição legal dela impede que ela seja aceita pela alta sociedade. Resultado, ela não pertence a lugar nenhum. É como ela mesma descreve, um traste de luxo colocado na senzala. Pois é, e toda gaiola, não importa o quão dourada ela seja, tem o seu carcereiro. E agora a gente vai conhecer o homem que se transforma na sombra, na assombração constante da vida da Isaura, a verdadeira fonte do maior tormento dela. Esse é o Leôncio. Ele é o filho do dono da fazenda, o comendador. E olha, ele é a definição de um homem corrupto, devasso, movido por vícios. Ele é o puro suco de uma vida de privilégios sem nenhum limite. Aquele tempo que ele passou na Europa não serviu para trazer sabedoria, não. Trouxe foi uma alma corrompida e aquela certeza de que tudo e todo mundo existe só para satisfazer os desejos dele. No fim das contas, ele é o retrato da face mais perversa do sistema escravocrata, o poder absoluto na mão de quem não tem moral nenhuma. Olha o que o próprio Leôncio diz. Isaura é como um traste de luxo que deve estar sempre exposto no salão. Essa frase ela diz tudo sobre a mentalidade dele, né? Para ele, a Isaura não é gente. Ela é um objeto, um troféu, uma joia preciosa para ser exibida e, claro, possuída. Não tem nada a ver com amor aqui. Ele não a ama, ele a deseja, ele a cobiça como se cobiça uma propriedade de altíssimo valor. Bom, no meio dessa perseguição toda, a Isaura não está 100% sozinha. Mas o apoio que ela encontra é tão complicado e frágil quanto a própria situação dela. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola. Basicamente, a Isaura fica presa entre dois fogos. De um lado, a gente tem a Malvina, que é a esposa do Leôncio. Ela é uma mulher de bom coração, gosta da Isaura de verdade e até promete ajudá-la a conseguir a liberdade dela. O problema, a bondade dela é meio ingênua e o poder dela é bem limitado. E aí, do outro lado, tem a Rosa, outra escravizada que já foi amante do Leôncio. Ela é consumida pelo ciúme e vê a Isaura como uma rival. O ódio dela é uma ameaça real, constante e muito perigosa. E a beleza da Isaura, que deveria ser um presente, acaba se tornando a maior maldição dela. É impressionante ver como ela é constantemente assediada por todos os lados. Tem o Leôncio, claro, o senhor obcecado, mas não para por aí. Tem o Henrique, que é irmão da Malvina e também dá em cima dela. Tem o Belchior, o jardineiro, que se declara para ela. E até o André, o pajem todo pomposo, que também tenta a sorte. Ou seja, do senhor da casa a outros homens, livres ou escravizados, todo mundo parece se sentir no direito de querer algo dela. Isso só mostra o tamanho da vulnerabilidade em que ela vive. E é aqui que a história chega num ponto de tensão máxima. Justo quando a liberdade parece que finalmente está ali, ao alcance da mão. Duas grandes esperanças aparecem no horizonte, mas o destino se mostra mais cruel do que a gente podia imaginar. De repente, o futuro parece que vai se abrir.
Primeiro, tem a promessa da Malvina. Ela fica tão indignada com as atitudes do marido que bate o pé e exige a liberdade da Isaura. E ao mesmo tempo, como se não bastasse, chega o Miguel, o pai super dedicado da Isaura, trazendo nas mãos o fruto de um sacrifício gigantesco. A liberdade, naquele momento, parecia uma certeza. E que sacrifício, hein? 10 contos de réis, gente, isso era uma fortuna, uma quantia absurda, quase impossível para um trabalhador pobre como Miguel conseguir juntar. Isso aqui mostra o tamanho do amor e da determinação de um pai para salvar a própria filha. Mas olha só a velocidade com que tudo vai por água abaixo. De manhã, o Miguel chega lá e apresenta o dinheiro para o Leôncio. Leôncio, claramente de má vontade, enrola, diz que não pode aceitar sem falar com o pai dele. E aí, à tarde, o destino resolve dar as cartas. Chega uma carta com uma tarja preta, e com ela a notícia que vai selar o destino da Isaura para sempre. É isso. Esse é o ponto a partir do qual não tem mais volta. Com a morte do pai, Leôncio herda absolutamente tudo. Agora ele tem poder total, absoluto, sem ninguém para questionar. A promessa da Malvina, o dinheiro do Miguel, nada disso vale mais nada. A Isaura está, mais do que nunca, completamente nas mãos dele. E é a partir daqui que a história mergulha na sua fase mais sombria, mais pesada. O Leôncio não perde um segundo. Ele usa esse novo poder que caiu no colo dele para esmagar qualquer pingo de esperança, qualquer sinal de autonomia que a Isaura ainda pudesse ter. As consequências são imediatas e, nossa, devastadoras. A Malvina, num ato de puro nojo, simplesmente abandona o marido e a fazenda. Ela entende que a batalha está perdida. O Leôncio, agora sem ninguém para segurá-lo, não perde um minuto e já começa a afirmar seu domínio. E a Isaura? Bom, a Isaura sofre a consequência mais direta, mais humilhante de todas. A mudança é de uma brutalidade. A Isaura é tirada do salão, arrancada do piano e dos livros e é jogada na sala de fiação para trabalhar no pesado. É uma humilhação pensada, calculada, um ato feito para quebrar o espírito dela, para lembrá-la do lugar dela. De uma hora para outra, ela deixa de ser a dama de companhia para ser só mais uma escravizada no meio de todas as outras. E aí vem o confronto final. O Leôncio vai até ela, sozinho, sem nenhuma testemunha. E agora não tem mais súplica, não tem promessa. Ele usa a linguagem do poder absoluto. Ele diz: lembra-te, escrava ingrata e rebelde, que em corpo e alma me pertences, és propriedade minha. Essa frase é a declaração final da vitória dele. Ele não está reivindicando só o corpo dela, ele está reivindicando a alma. Para ele, ela é por inteiro propriedade dele. E é aqui que a gente fica com a grande questão, a pergunta central dessa obra inteira. É possível escravizar o corpo de alguém, mas a alma continuar livre? Diante de uma posse que se diz total, de uma humilhação física, de uma perseguição sem fim, será que é possível manter a integridade lá dentro, no fundo da alma? É uma pergunta que vai muito além das páginas desse livro, né? Ela desafia o que a gente entende por liberdade e pela própria resistência do ser humano.